alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. A nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, também no mesmo horário, na reprise, na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, a partir das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. E também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho, se inscrever também para receber as notificações, os vídeos e tudo que nós produzimos ao longo da semana, inclusive o Razões da Fé. O nosso tema de hoje, Eucaristia, sacramento que desafia a razão. Nossos convidados aqui no estúdio, temos o primeiro convidado, o padre Daniel Danioluso Zatti, que é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, pároco na paróquia São Ciro, em Caxias do Sul, mestre em teologia e doutorando pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com período sanduíche no Boston College, e se dedica à formação litúrgica, espiritual e sacramental, unindo a vida pastoral e aprofundamento teológico. Obrigado, Padre Daniel, pela tua presença. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria participar de um programa que atinge tantas pessoas e que tem como grande objetivo aprofundar a fé para vivê-la cada vez mais e assim se aproximar desse mistério tão belo que é o mistério eucarístico, o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E nós temos a Maria Beatriz Spier Vargas, que é professora licenciada em Letras Português e Inglês, atua na área da língua inglesa, coordena a catequese da paróquia São Pelegrino, em Caxias do Sul, é membro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, onde também atua na Comissão Nacional de Formação. Bea, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, por poder estar aqui e participar desse programa com um assunto que toca tanto o nosso coração, que é tão importante para a nossa fé católica. Muito bem, nós temos o Leandro Ávila, nosso jornalista aqui no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, cantor e compositor, e que agora é finalista do prêmio Catholic Music Awards em Roma, com o álbum Meu Descanso. Ávila, obrigado pela presença e obrigado por estar aqui com a gente. É uma alegria e como o álbum, Padilha, ele é de adoração, nada melhor do que estar juntos nesse assunto que é o centro da nossa fé e da nossa vida em Cristo e como igreja, Vamos fazer um pedacinho de uma canção? Vamos. Então essa música, ela foi indicada como melhor música de louvor. Concorro, é meio estranho falar, mas enfim, os outros dois indicados à mesma categoria é o grupo Vida Reluz, com uma longa caminhada de evangelização no nosso Brasil, e um grupo português que infelizmente eu não lembro, acho que é La Paróquia, a Paróquia, é um nome assim, A gente tem isso de não conhecer muito a música mundial católica, A gente ainda não é globalizado mas um grupo muito bonito que também está concorrendo, e essa música então concorre nessa categoria de melhor música de louvor e adoração. Quando os meus olhos te encontram, Senhor, todo o meu ser se encontra com o amor. Eis aí o amado de minha alma, brada em mim um coração adorador, em espírito e em verdade. Me surpreendo ao sentir o teu olhar, em espírito e em verdade.
coração pra te adorar. Que canção para começarmos o programa. Eu começo com o Padre Daniel. O que é a Eucaristia e qual é a sua origem? A Eucaristia é o centro do universo. É sobre ela que gravita toda a criação de Deus. Estávamos nesse final de semana celebrando a Santíssima Trindade e um ícone que certamente foi bastante recordado é o de Andrei Rublev, que foi escrito há mais ou menos 500 anos, representando 3 anjos, cada um como uma imagem aproximada de cada pessoa da Santíssima Trindade, e os 3 estão ao redor de uma mesa que simboliza a criação. No centro da criação está aí um cálice, e no cálice a cabeça de um cordeiro, o cordeiro imolado. O cordeiro imolado é Jesus Cristo. A partir do mistério pascal de Cristo, nós compreendemos toda a criação, todo o universo. E aí está a origem histórica da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia. Quando nós olhamos para a Santa Ceia, em que Jesus Cristo fala explicitamente, quando toma o pão, o parte e diz: isto é o meu corpo. E no fim da ceia, quando ele toma o sangue e o distribui dizendo toma o vinho e o distribui dizendo: isto é o meu sangue, aí se celebra a primeira missa, ou melhor, o início da primeira missa, que vai se concluída 3 dias depois, com a sua ressurreição. Aí nós temos a origem histórica e todas as missas que celebramos. Aí a gente tem um memorial daquele momento que aconteceu de uma forma tão bela, tão dramática, tão instigante e que nos aproxima do coração de Deus. O que é Eucaristia? Acredito que se nós não fizermos referência ao pão eucarístico, devemos fazer referência àquilo que João quis expressar no seu evangelho, que dedica 1/4 do seu evangelho para falar sobre a última ceia, a Santa Ceia, e ali não fala do pão, porque não precisava, já estava consagrado como estilo de vida, como local de encontro das comunidades primitivas. Mas João, ele ensina às comunidades primitivas o que significa Eucaristia. E segundo ele, Eucaristia é o nosso Deus vestido como um escravo e lavando os pés de seus apóstolos, lavando os pés da igreja, lavando os pés da humanidade. Isso que é a Eucaristia. E Bea, pode um católico não acreditar na Eucaristia? Infelizmente pode. Eu estava agora recentemente lendo sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos entre os cristãos católicos. É impressionante, 69% das pessoas maduras, a partir dos 40 anos, não acreditam na presença real de Cristo no pão e no vinho. Pensam que é um simbolismo, e 80% dos mais jovens não creem que ali está realmente a presença de Jesus, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Não sei, diante disso nós podemos nos perguntar, né, será que falhamos em passar de falar assim da Eucaristia e da eficácia da palavra divina e da ação do Espírito Santo sobre as espécies para transformar realmente em Jesus, né? Porque a palavra
talvez o fundamento bíblico. O Padre Daniel nos traz os fundamentos bíblicos, nos traz a história, centrar mais nisso, né? Quando Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 6, falando que ele é o pão descido do céu, ele diz: quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue. A palavra de Jesus, ela muda a realidade, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele é aquele que é, que era e que virá. Quando Jesus fala, as coisas mudam, né? E na missa, in persona Christi, quando o padre fala, o pão e o vinho se transformam. Pegando o gancho da música que o Ávila cantou, né? Se todos os católicos realmente acreditassem na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, né? Se eles realmente acreditassem que quando eles comungam, eles se encontram com o amor e a vida deles pode ser mudada, o mundo seria diferente. Padre Daniel, e diante disso, né, do que a Beata nos traz, de que muitos católicos não acreditam na Eucaristia, eles estão fora da comunhão da Igreja? Nós gostaríamos de dizer que não. Justamente recordo aquilo que um bispo que eu gosto muito, que já é falecido, um bispo conciliar, inclusive, lá do Concílio Vaticano II, que é o Fulton Sheen. Ele foi arcebispo de Nova York e foi protagonista de programas de televisão, de rádio, que inclusive cativavam não católicos, não cristãos. E ele dizia algo que a maioria das pessoas que fala mal da igreja, na verdade, não está falando mal da igreja, não está contra a igreja, mas daquilo que pensam ser a igreja. Talvez no mundo exista uma ou duas pessoas que odeiam a igreja naquilo que ela é de verdade. Isso a gente pode assumir como uma interpretação sobre o católico que não acredita na Eucaristia como presença real de Cristo. Ele não está fora da igreja, mas ele não está pleno na igreja. Porque para esse mesmo católico a gente pode perguntar assim, você ama Jesus Cristo? E provavelmente a maioria vai dizer que sim. E é isso que aproxima a pessoa do corpo místico de Cristo. Com o tempo, a igreja, nós ministros ordenados, por exemplo, e tantas lideranças fortes da igreja católica se esforçam sempre para comunicar isso que é tão absurdo, que é loucura para os judeus, né? Como dizia Paulo, mas acreditar que num pedaço de pão está o Criador do universo inteiro é uma loucura e não é fácil de acreditar. Por isso se compreende. Para complementar e finalizar a resposta com uma oração, quer dizer, na nossa Igreja Católica nós temos a maior de todas as celebrações eucarísticas, maior de todas as missas, é a missa da Vigília Pascal. E a primeira oração que se faz na Vigília Pascal, que se chama oração da coleta, né, que se faz da primeira oração de cada missa, mas a primeira oração da principal missa que nós celebramos, ela faz o seguinte pedido: Senhor, que cresça a consciência nos teus filhos de que o mistério eucarístico é muito maior do que a própria criação do universo. Ou seja, a celebração eucarística que se celebra na capela mais distante e mais escondida, lá na Amazônia, no Alasca, enfim, com poucas pessoas, com pouca ornamentação, com pouca dignidade, essa celebração ela é um acontecimento superior à criação
do universo inteiro. Deus, quando cria o universo, ele faz algo admirável. Agora, Deus, quando morre para nos salvar, isso é inesgotável de sentido. E isso é a Eucaristia. E eu continuo com o Padre Daniel. O que acontece na missa para transformar o pão e vinho em corpo e sangue de Jesus? O que é a transubstanciação? A transubstanciação, ela é uma palavra bastante complexa, a gente tem que dizer. Ela significa que muda a substância daquilo que está aí e se mantém a matéria. Ou seja, aquilo que antes da consagração na missa era pão, aquilo que antes da consagração na missa era vinho, depois da consagração se torna corpo de Cristo, se torna sangue de Cristo, respectivamente. Isso é a transubstanciação. Embora na teologia muito se discuta sobre esse termo, mas ele é um termo oficial da Igreja. A última vez que ele foi utilizado como cristalização de uma linguagem foi no Credo do Povo de Deus, feito pelo Papa Paulo VI há algumas décadas atrás, para nos dar essa segurança de dizer: hoje a linguagem humana que melhor traduz aquilo que acontece ali na consagração é essa, transubstanciação. Nós não precisamos ser especialistas em teologia para viver esse mistério da nossa vida. O que se quer significar com esse termo é aquilo que antes era um pedaço de pão, aquilo que era um pouco de vinho, se transforma em Deus. Deus acessível, Deus íntimo, que é capaz de ser comido e bebido. Expressão de uma intimidade que Deus quer ter na relação com toda a sua criação. Muito bem. O programa Razões da Fé ele tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós vamos chegando ao final desse primeiro bloco e vamos ouvir o Leandro Ávila com mais uma bela canção do álbum Meu Descanso. E antes de cantar essa música, que também vai falar de Eucaristia, como grande parte do álbum, eu queria trazer também, Felipe, se me permite, estava pensando junto com aquilo que a Bia falou, que o padre falou, e a gente vê toda uma catequese que acontece para que a gente entenda realmente a transubstanciação. Jesus vai dando sinais de que ele é Senhor da matéria. A gente vê ele caminhar sobre as águas, a gente vê ele multiplicar o próprio pão, para dizer que eu sou o Senhor. É impossível a transubstanciação. Não, para aquele que é. E ele é. Então, mira aquele que te mira, como diz Santa Teresa, né, de Ávila. Olha, contempla aquele que te contempla. Então, as minhas músicas e o experimento de muitas pessoas na história da Igreja busca esse estar no olhar de Deus, estar sob o olhar dele e sob a sua ação eucarística. Diante do altar, estando em adoração, se eleva até os meus olhos, se entrega em minhas mãos. Eis o corpo de Cristo que por ti se entregou. Pergunta no teu íntimo quem tu dizes que eu sou. És meu Rei, meu Senhor. És o Verbo se fez carne, agora é pão. És o Cristo, Filho do Deus vivo. E é dos céus que se revela essa canção. És meu Rei, meu Senhor. És o Verbo se fez carne, agora é pão.
és o Cristo, Filho do Deus vivo, e é dos céus que se revela esta canção. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito.
SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, com o tema Eucaristia, o sacramento que desafia a razão. Nós saudamos e agradecemos a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nossos convidados do programa de hoje, Padre Daniel Daniolo Zuzatti, a Maria Beatriz Spier Vargas e o Leandro Ávila. Nós estamos refletindo então sobre este grande mistério e bonito mistério de amor que é a Eucaristia. E eu começo com o Padre Daniel, esse segundo bloco de novo. A Eucaristia, por manter a forma do pão e do vinho, é um sacramento que desafia a razão? Onde fé e razão se encontram nesse caminho? Desafia. É claro que desafia, porque o sensato é, em um primeiro momento, não acreditar. Sem um processo de iniciação na fé, sem conhecimento prévio sobre o que é a fé judaica, o que foi, ou quem foi o evento Cristo, e sem a certeza de dizer Ele é Deus, e em seguida ouvir Ele mesmo dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não temos condições de acreditar que aquele pedaço de pão, que aquele pouco de vinho, são de fato corpo e sangue de alguém. Pior ainda, dizer que é o corpo e o sangue de Deus. Desafia, sim, a razão. Por isso que nós entramos no campo da fé, mas é importante dizer, nunca abandonando a razão. Já que estamos vivendo um período da história humana em que a razão dita as regras, e isso é ótimo, isso é importante, isso é bom, a gente também tem que dizer, nós que somos pessoas de fé, que a fé requer a razão. Mas a verdadeira razão também requer a fé. Uma razão que é fechada em si mesmo, a isso a gente poderia chamar de racionalismo, é uma razão que fere a si própria, porque a fé faz parte
de toda a construção racional do ser humano. E quando a fé nos aponta para caminhos que são muito maiores do que aquilo que o nosso cérebro, tão pequeno, pode assimilar, então isso reforça a nossa segurança de que estamos tocando com mais precisão na verdade quando assumimos um caminho de fé. A Eucaristia, que desafia a razão e que é um passo de confiança em Deus, ela sim é um caminho que não é uma certeza. Toda a fé, ela precisa de uma pitada de dúvida para ser fé genuína. Nenhum cristão tem certeza absoluta. Por mais que na caminhada as nossas convicções vão aumentando de tal forma que, para nós, doar a vida não é nem muito diante do mistério com que nós nos deparamos. E, Padre Daniel, aqui, nesse sentido também nós temos algo que sempre são fenômenos que aparecem, que são os milagres eucarísticos. Como eles também nos ajudam a explicar um pouco esse mistério? Essa é uma boa pergunta e ela é uma pergunta inevitável. Nós temos a graça de poder celebrar no dia 7 de setembro desse ano aqui a canonização de Carlo Acutis, esse jovem tão interessado nos milagres eucarísticos que organizou amostras, sobretudo na Itália, mas em outros países também, de mais de 130 milagres eucarísticos que ele pôde selecionar desde o início do cristianismo. Lá nos primeiros séculos, no Egito, aparece já uma primeira tradição de milagres eucarísticos, mas, sobretudo, nos encantam os milagres eucarísticos modernos, porque eles são passados não a fio de faca, como a gente costuma dizer na expressão, mas eles são olhados com as lentes de um microscópio, né? Literalmente. Esse mais famoso, né, de todos, o milagre eucarístico de Lanciano, que já tem mais de 1.200 anos, e aí está um pedaço de carne humana, estão espécies de glóbulos de sangue coagulados e que não se decompõem. Quer dizer, esse é o grande fenômeno inexplicável pela ciência. E nós, cristãos, damos, então, toda a explicação teológica para esses fenômenos. Mas o milagre eucarístico, o que é? É um momento em que um sacerdote, em diferentes lugares do mundo já aconteceram, em diferentes situações, em seguida a consagração, ou logo em seguida, ou muitas vezes quando a Eucaristia é roubada por alguém e ela é difamada, acontece um fenômeno que naturalmente não esperaríamos, né? E esse fenômeno sempre se resulta em quê? Aquele pedaço de pão que já é, na sua essência, corpo de Cristo, também na matéria se torna carne. Ou aquele vinho, que logo depois da consagração é sangue, mas enquanto matéria se mantém vinho, aquela matéria se transforma em sangue literal. E normalmente sangue humano, aliás, normalmente não. Quando se foi analisado o sangue, né, as amostras de sangue que aí resultaram de um milagre eucarístico, nós sempre tivemos o mesmo tipo sanguíneo, o AB positivo, que é o mesmo tipo sanguíneo do sudário de Turim. Esse é o que aparece no milagre eucarístico de Lanciano. E quando converso com pessoas sobre os milagres eucarísticos, sobretudo pessoas mais incrédulas, e utilizo esse fenômeno que Deus permite que acontece
para sinalizar justamente essa beleza da Eucaristia, da qual estamos falando nesse programa, e que celebramos sempre com a nossa vida nas missas, mas existem milagres eucarísticos contemporâneos a nós. Existe quase uma dezena de milagres eucarísticos acontecidos no mundo inteiro, no período de vida da maioria das pessoas que está nos ouvindo nesse exato momento. E nós sabemos que nesses últimos 10, 20, 30, 40 anos, as ciências empíricas se desenvolveram de tal forma que quando elas avaliam algo, elas não conseguem deixar dúvidas. E não deixar dúvidas sobre um pedaço de carne que antes era um pedaço de pão, ou um pouco de sangue que antes era um pouco de vinho, isso fala alto, isso grita, sobretudo num período que estamos vivendo de razão tecnocientífica, de paradigma tecnocientífico. O que isso mostra para nós que somos pessoas de fé? Mostra que Deus não para de falar. Deus não para de querer se comunicar e não para de sinalizar para nos dar segurança de que Ele está conosco. Ele é Emanuel, sempre foi, sempre será, e utiliza todo o instrumental que Ele mesmo criou para se comunicar conosco. Bia, muitas vezes, quando nós temos grandes públicos, né, grande participação em algumas celebrações e que a comunidade não se prepara com a reserva de partículas suficientes para depois serem consagradas e distribuídas ao povo, nós temos aquela quebra da hóstia para ser entregue, né, em fragmentos para as pessoas. A fração do pão divide o corpo de Cristo. Qual a importância de venerarmos corretamente a Eucaristia? Muito pelo contrário, a fração do pão, ela simboliza a união dos fiéis. Porque quando o pão é partido, cada pedacinho, né, que se transformou no corpo de Cristo, continua sendo total e plenamente Jesus Cristo. As partes contêm o todo, né? Não é que vai ficar um pedaço do corpo de Cristo. Assim como os fiéis também são, para simbolizar que como os fiéis são muitos, todos são um só corpo de Cristo. E é muito bonito também entender que tem um aspecto, isso aponta para um aspecto sacrificial da Eucaristia. Porque Jesus, quando Ele morre na cruz para nos redimir, para nos salvar, na cruz Ele assume a dor, a fraqueza, o pecado, a doença de cada um de nós. Mas, ao fazer isso, Ele salva a todos. Então, sempre vai apontar para a união com Cristo e a união dos fiéis entre si. Quando Jesus, na última ceia, Ele parte o pão e o distribui, né, aos seus discípulos, isso também nos lembra o partir do pão, né, na Eucaristia. Então, não divide, mas nos une a Cristo e nos une como fiéis no mesmo corpo de Cristo. Muito bem. Padre Daniel, então nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que recebem a Eucaristia de joelhos, nas mãos, na boca. Qual é a forma correta, vamos dizer assim, de receber a Eucaristia? Quantas vezes se pode recebê-la num dia? Quando nós devemos comungar? E eu juntaria mais duas perguntas aqui de ordem prática também. O que significa, por exemplo, no rito da missa, nós colocarmos uma gotinha de água no cálice junto com o vinho? O que significa, no momento do Cordeiro de Deus que nós rezamos, quebrar um pedaço da hóstia consagrada e colocá-lo dentro do cálice? Vamos tentar ir por partes. São bastante perguntas e algumas até
polêmicas e a gente precisa falar sobre isso, sim. Vamos começar com essa mais difícil, que é sobre o como se deve portar, né? Quando a gente fala da forma, é sempre uma tensão que se estabelece, né? Comungar na mão, comungar na boca, comungar de joelhos. O fiel católico, ele tem direito de escolher. É um direito individual dele, isso a igreja afirma. Porém, infelizmente, tem se criado polarizações no sentido de indicação ou de preferências por parte dos nossos bispos, a quem a gente deve ouvir sempre com muita atenção, com muito zelo. Eles são nossos pastores. Nós temos um pastor da igreja diocesana, mas em se tratando de direito, né? Falando apenas na linguagem jurídica, canônica, cada fiel tem o direito de escolher. Eu vou dar um exemplo de um local distante que pode nos orientar num discernimento pessoal. A Conferência Episcopal dos Bispos dos Estados Unidos recentemente enviou uma orientação pastoral, haja visto que nos Estados Unidos existem expressões de fé bastante plurais dentro da Igreja Católica, de viés mais conservador, menos conservador, mais liberal, mas em algumas dioceses mais conservadoras, a prática de comungar de joelhos foi se tornando um tanto inviável, porque estendia muito a celebração eucarística e comprometia um tanto a fluidez da procissão eucarística, né? da fila na Eucaristia. Então os bispos pediram essa delicadeza, né? De um discernimento de que não necessariamente ali seja o grande lugar de expressão da fé, na comunhão de joelhos, mas que se pudesse favorecer a fluidez da fila eucarística. A minha opinião pessoal, compartilho daquilo que foi central em um documento importante do Papa Francisco, que foi um documento sobre a celebração eucarística, e ele comenta, né, que se nós tivéssemos um olhar apontado com todo o coração para Jesus Cristo, ali a gente já dirime tantas situações de tensão nas formas litúrgicas. Eu compreendo que alguém que tenha uma caminhada recente de vida de igreja, ainda estando aprendendo, queira, em o máximo possível de momentos, comunicar para si, não para os outros, mas para si, a sua piedade, a sua adoração a esse Deus tão grande. Mas também compreendo que quem está avançado na vida de comunidade de fé vai pensar em escolher elementos que favoreçam a unidade. Não necessariamente uma uniformidade, mas favoreçam a unidade. E perceber que, se em algum momento de joelhos nós expressamos a adoração, em um outro momento, estando comungando de pé na boca ou com as mãos, estamos reconhecendo a filiação divina. Estamos reconhecendo que Deus nos quis fazer um igual. Não somos deuses, nunca seremos, mas Ele quer nos chamar de filhos. E filho olha para o seu pai de igual para igual. Não adora o seu pai. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos vê-lo como o nosso Pai muito amado, que nos deu o seu próprio Filho para nos resgatar. Por tão complexa situação, nós não temos como responder sem uma contextualização. A última palavra, isso é discernimento do fiel. E é um discernimento do fiel fazer com que a sua vida de fé pessoal seja uma expressão da sua vida de fé comunitária. Vamos para os outros elementos, né, colocados aqui. Quantas vezes alguém pode comungar no mesmo dia? No máximo 2, é o que nos diz a igreja. Mas também nisso é importante compreender o que significa esse 2. A igreja, no Código de Direito Canônico e em documentos
o comum, o ordinário, o normal, o esperado, é que a pessoa comungue uma vez no dia. Quando é que se faz essa exceção? Comungar a segunda vez é a exceção. Quando, por exemplo, celebramos a missa no sábado de manhã e vamos depois participar da missa dominical no sábado à noite. Isso é possível, né? Em diversos momentos na celebração eucarística da Páscoa, né? O padre poderia aqui fazer uma lista exata daquilo que são as concessões para uma segunda Eucaristia no mesmo dia, mas acredito que não seja o caso de esmiuçar, mas sobretudo compreender o espírito dessa lei, né? Dessa coisa da segunda comunhão do dia, que ela não expresse a busca por comungar o máximo possível de vezes para que se receba mais graças de Deus. Isso foge da nossa teologia saudável e contemporânea, não só da teologia daquilo que o magistério nos ensina. Quando nós comungamos, o que se espera que se faça depois com essa comunhão? Que doemos a nossa vida. O que se espera dos discípulos, dos 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, depois de terem visto Jesus Cristo se transfigurar no Monte Tabor, que desçam e não que construam tendas. Muitas vezes se justifica uma segunda comunhão no dia, ou até mesmo uma terceira, porque depois de 2 comunhões, se a pessoa recebe a notícia de que um familiar muito próximo recebeu a notícia de que vai falecer em breve, ele pode participar mais uma vez da Eucaristia, receber até uma terceira vez. Isso aqui nos fala com caráter de exceção, né, total, a nossa legislação sobre isso. Mas o sensato, o óbvio, é a gente comungar uma vez por dia, né? Sobre a questão da gota de água no sangue, quer dizer, no vinho, né, quando se está preparando as oferendas. Essa tradição, ela remete a tempos muito antigos, antes de Cristo. Era um sinal de acolhida no momento em que a produção de vinho não era uma produção de altíssima qualidade, e muitas vezes, em diversos lugares, era mais fácil você armazenar água, entre aspas, em forma de vinho do que o acesso à água mesmo, né? Em períodos de seca. Então, o vinho, ele se tornava algo, com o tempo, bastante ácido, né? A gente diria envinagrado. E quando você recebia uma pessoa na sua casa, um sinal de acolhida era diluir aquele vinho com um pouco de água. Se você não expressasse esse sinal de acolhida, você não estaria sendo bom anfitrião. A liturgia da igreja, ela foi tomando forma ao longo de todos os séculos, e ainda está tomando forma. Duvido que daqui a 500 anos estaremos celebrando exatamente da mesma forma como celebramos hoje. Então a igreja, ela vai dando significados posteriores, né, espirituais para aquela gota d'água. Por exemplo, a oração que o sacerdote faz quando derrama este vinho na água, né? Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Ou seja, a humanidade que se dissolve na divindade de Cristo. Esse é um aspecto. Existe aquele aspecto de misericórdia, também muito bem interpretado, que o pecado humano se dilua na misericórdia de Deus, que é infinita, e assim por diante. Então, existem esses sentidos atribuídos a esse rito tão breve, tão delicado, né? Que é importante. Quase imperceptível. Quase imperceptível, né? Mas os bons olhos o percebem para sinalizar. Se esse momento da Santa Missa tem
tantos possíveis significados e um vai complementando o outro. Se a gente esmiuçar a missa, nós não terminamos nunca esse programa. E o que significa aquele pedacinho da hóstia que vai no momento do Cordeiro de Deus dentro do cálice? É uma excelente pergunta também essa, porque todas as respostas, elas sempre, acho que isso a gente vai percebendo, né? Mas elas sempre finalizam no tema da unidade. Quando no início do cristianismo não se chamava ainda de missa, se chamava de fração do pão, a celebração eucarística, em diversas localidades se tinha o seguinte costume: se reservava um pedaço da hóstia consagrada naquele momento celebrativo e se levava para uma comunidade vizinha. E esse pedaço de hóstia levado para a comunidade vizinha é que, naquele momento do vinho já consagrado, era colocado dentro do vinho para sinalizar a unidade entre uma comunidade e outra. Isso se fazia corriqueiramente. O que simboliza hoje é justamente o símbolo da unidade de toda a igreja. É isso que significa, é isso que a gente reza. E aqui uma delicadeza litúrgica que às vezes passa despercebida, o padre aproveita para colocar. O sacrifício da Eucaristia, ele é também uma ceia eucarística. A missa, ela tem essas duas grandes características. É um grande banquete e, ao mesmo tempo, o maior sacrifício. Quando o padre consagra o pão e ele consagra o vinho, eles aparecem separados. Quando nós olhamos para um cordeiro que foi imolado, não estão separados o seu corpo do seu sangue? Quando nós olhamos corpo e sangue separados, nós vemos ali alguém que foi sacrificado. E quando nós olhamos para uma mesa, onde há pão e há vinho, ali existe um convite a uma refeição. Muito bem, muito bem. Obrigado pela explicação, porque isso nos ajuda também a compreender o que nós celebramos, né? E então recordamos que o nosso programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós vamos chegando ao final desse segundo bloco com mais música do Leandro Ávila. Essa música é a que traz o título do álbum, Meu Descanso, que é inspirado numa oração da Madre Teresa de Calcutá, no momento também em que eu tive que acolher alguém que precisava de um ombro, compus essa canção. Senhor, quando estiver cansado, dá-me alguém que necessite do meu ombro para descansar, para descansar. Quando estiver precisando ser amado, dá-me alguém que necessite do meu amor. Dá-me alguém que necessite do meu amor, do amor que há em mim, do amor que há em mim. Quando as lágrimas molharem o meu rosto e nos olhos só houver a solidão, dá-me alguém que necessite de um sorriso, que se alegre ao ouvir minha canção. Quando o mundo insistir que não tem jeito e o coração até pensar em desistir, dá-me alguém que te encontre em meu abraço, para que eu possa novamente encontrar em Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria,
que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, hoje com o tema Eucaristia, o sacramento que desafia a razão. Nós saudamos a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. O nosso, então, programa de hoje com o tema da Eucaristia. E nós temos aqui como convidados, então, o Padre Daniel Danholuso Zatti, que é pároco da paróquia São Ciro, em Caxias do Sul, é doutorando em teologia, a Maria Beatriz Spier Vargas, que é coordenadora da catequese da paróquia São Pelegrino, em Caxias do Sul, e membro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, e o Leandro Ávila, jornalista aqui no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, que é finalista do prêmio Catholic Music Awards, em Roma, com o álbum chamado Meu Descanso. Vamos agora então para o nosso terceiro bloco, onde nós vamos falar sobre... nós falávamos anteriormente sobre um pouco a legislação da igreja, o que a igreja fala sobre a Eucaristia, o que as coisas, né, que nós celebramos significam. E o terceiro bloco eu começo com a Bea. Então, além do rito litúrgico, de que outras maneiras a gente pode viver a Eucaristia na nossa vida diária, estendendo a experiência da comunhão que vai para fora da igreja, né, para o nosso cotidiano. Sim. Quando nós comungamos Jesus Cristo, nós ficamos indissoluvelmente, indelevelmente unidos a Ele e também na sua missão. Como o Padre Daniel dizia anteriormente, nós somos convidados a descer o Monte Tabor e nos tornar um pouco Jesus Cristo para os outros. Amar, tentar amar como Jesus nos ama,
perdoar como Jesus nos perdoa, nos doar como Jesus se doa, sermos misericordiosos como Jesus é misericordioso. Então, comungar Jesus é nos tornar discípulos e missionários, né? É ter essa consciência de que nós estamos sempre na presença de Jesus. A nossa vida, nós a vivemos junto com Ele. Ele caminha conosco e Ele que nos diz que nós devemos ser sal e luz para o mundo. Quando nós comungamos Jesus, a luz que Ele é, que passa a ser parte de nós, tem que refletir para os outros, né? Então, eu penso que a Eucaristia realmente nos compromete a nos doarmos para os outros e levarmos Jesus para a nossa vida. Com essa consciência, eu vivo a minha vida na presença do Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Em todos os momentos, Ele está presente. E eu devo torná-lo presente pelo meu modo de viver na vida dos outros também. Eu penso ser um pouco disso. Eu agora, com a tua fala, Bea, eu lembrei de uma canção que é antiga, mas que é aquela: comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar, né? Então, a Eucaristia nos leva à missão de ser diferentes, né? Ser este ponto de luz e ponto de unidade para tantas pessoas que vivem nas trevas e tanta gente que vive, não vamos dizer assim na desunião, mas que vivem sem saber qual é o rumo certo. E ouvindo também o Padre Daniel nos explicar assim de uma forma tão bonita o que significa a Eucaristia, também nos torna conscientes de que a nossa própria vida é um mistério maravilhoso, é muito maior do que aquilo que a gente pode pensar que a nossa vida é, né? Então, isso também, quando a gente comunga Jesus, tem que ter noção desse mistério do amor de Deus, daquilo que a nossa vida é em Deus. Padre Daniel, por que expor o Santíssimo? Ou melhor, o que é o Santíssimo Sacramento? Por que nós chamamos com esse nome e por que nós expomos e qual é o nome do objeto onde a gente expõe a Eucaristia? A Eucaristia, ela, no início do cristianismo, vamos olhar um pouco para a história, existia sempre a preocupação de manter a unidade do corpo místico de Cristo, do qual nós fazemos parte. E essa unidade, ela tem a sua maior expressão na Santa Missa. Nós sabemos que por razões de doenças, por cuidar de alguém que está enfermo ou por muitas outras razões justas, pessoas não podem se aproximar de uma celebração eucarística, tem que ficar nas suas casas. E desde o início a Igreja ela guardava uma porção da Eucaristia, do pão consagrado, para que essa porção fosse levado para aquelas pessoas, para que essas pessoas fizessem parte, estivessem em comunhão com a Igreja, com Jesus Cristo, com a Trindade Santa. Com o tempo, essa reserva eucarística, nós fomos crescendo em consciência de que, poxa, ali está Jesus Cristo. E não tem como passar reto por Jesus Cristo. Você tem que parar. Você tem que, em algum momento, aproveitar dessa presença real, constante. E aí começa a aparecer as primeiras manifestações do que hoje nós chamamos de adoração eucarística. Adoração ao Santíssimo. Ou seja, ela é um movimento espiritual, entre aspas, posterior, mas que se consagrou na história pela sua importância e pela necessidade que nós temos. Se o ser humano não adorar Deus, alguma outra coisa ele vai adorar. O ser humano precisa adorar. Ou ele cria ídolos, ou ele deixa Deus ser Deus.
A adoração eucarística, ela é utilizada, né, hoje nas nossas celebrações, em momentos orantes da comunidade, momentos mais intimistas, normalmente acompanhados pelo silêncio ou por canções tão dignas como as que estamos ouvindo hoje. E é claro que para expor Jesus Cristo, para que ele seja ali visto e adorado, nós temos esse instrumento que nós chamamos de ostensório. Ostensório para ostentar. Que é esse objeto dourado, né, ornado com sinais de preciosidade, que é o sinal de que ele é o mais precioso para nós. Ele está no centro, ladeado de coisas preciosas, para significar que ele é o tudo das nossas vidas. Uma adoração eucarística, ela serve para nós colocarmos Deus no lugar. Um cristão católico, apostólico, romano, precisa adorar Deus constantemente. E o constantemente não é passar 24 horas do seu dia diante do Santíssimo, mas o constantemente é em algum momento da sua semana, eventualmente do seu dia, ou a cada 2, 3 dias, ou a cada mês, enfim. Isso é o discernimento pessoal, mas se deve tirar um tempo para que apenas Jesus Cristo saiba que você está diante dele em sinal de adoração, de referência, em prostração, ou estar de joelhos, como quem diz para si mesmo e para Jesus Cristo: ele é quem manda. É uma forma corpórea, interior, de expressar aquilo que ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o momento em que nos abandonamos na sua presença. Não é que ele exija que servos seus possam lhe dar honras e louvores e glória, porque isso seria um pouco narcisismo. Mas é o contrário. É Deus nos ensinando de que inquieto está o nosso coração, enquanto em Deus ele não repousar, como diria Santo Agostinho. E aqui eu completo com aquilo que nós refletimos lá no começo, né, quando nós precisamos acreditar na Eucaristia, porque, né, como o Padre Daniel disse, ou nós adoramos a Deus ou vamos criar alguma coisa para adorarmos, né? E como ele traz, né, que nós precisamos nos colocar diante de Jesus na Eucaristia e ao mesmo tempo precisamos adorar a Deus sempre, nós precisamos acreditar naquilo que diante do que nós estamos ajoelhados, né? E Bea, é nesse sentido que segue a minha pergunta também. Como celebrar esse memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, não esquecendo da dimensão do sacrifício de Cristo, mas que muitas vezes a gente fica só na ideia do sacrifício, sem deixar de lado a ressurreição? Jesus nos dá a vida, né? Quando nós comungamos Jesus, nós recebemos a vida de Jesus. Ele recebe a nossa morte na cruz, né? O nosso pecado, aquilo que em nós não é vida plena, para transformar em vida. E essa consciência nós devemos ter, que é Jesus ressuscitado, Jesus conosco, Jesus presente na nossa vida, né? Sempre vai levar para a ressurreição, porque a missa é o memorial da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos leva para essa dimensão de uma vida mais plena, de uma vida mais vivida mais completamente. Lembro aqui agora do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, né, que diz que Deus nos criou para nós participarmos da sua vida bem-aventurada, para nós sermos felizes com Ele, plenos nele, né? Então, sempre a Eucaristia vai nos levar para a ressurreição, para a vida plena que nós temos em Jesus Cristo. Essa consciência a gente deve guardar também. Muito bem.
Eu agradeço, Bea, por disponibilizar o teu tempo para estar conosco, a disponibilidade do Padre Daniel também para estar conosco, e do Ávila, que nos abrilhanta com essas canções que nos ajudam a rezar. E a gente lembra, então, o patrocínio do Razões da Fé de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. E nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, ouvindo mais uma vez o Leandro Ávila nos ajudando a rezar um pouquinho mais nesta semana. Então faço um convite especial a conhecerem mais o álbum Meu Descanso, né, que vai estar nesse prêmio mundial. Também a seguir o Catholic Music Awards, vai estar transmitido por TVs, também pela Rádio Vaticano, pelo site do Vaticano, no dia 27 de julho, direto de Roma, essa premiação mundial. Encerro com uma música que fala de Maria, né? Primeiro lugar onde o corpo de Cristo foi guardado, e depois, né, ela vive anunciando Ele e a Eucaristia. E também anunciar de primeira mão, Felipe, que nós já estamos trabalhando num novo álbum feito na música crioula, para música crioula, para missa crioula, inspirado na missa de Ariel Ramírez e no missal, aquilo que o missal traz, que logo a gente vai finalizá-lo também, né, para que se tenha uma opção litúrgica, né, nessas celebrações. Esse é o nosso desejo. Minhas mãos vou levantar quando o sol do céu descer, os meus olhos vou fechar, pois teus olhos quero ver. Maria, Mãe de Deus, Maria, sou filho teu, Maria, me toma pela mão, Maria, mudai meu coração, Maria, olhai pro meu viver, Maria, ajuda-me a crescer, Maria. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.